Olá, quero dar as boas-vindas a todos os alunos, alunas do programa OPA. Meu nome é Liz Kimura e o tema da minha aula hoje são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, escrito por, infelizmente já falecido, Stephen Covey, da empresa Franklin Quest. Então, assim, essa é a primeira literatura de produtividade da qual eu tive contato na década de 90, foi acho que 95, se eu não me engano, e eu fiquei tão apaixonada, mas tão apaixonada que eu fui lá, bater na porta e pedir para trabalhar. Na época se chamava, ainda era só a Covey, era antes da fusão com a Franklin, então eu bati na porta e trabalhei na Covey Leadership Center Brasil. E, nossa, amo, 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 amo de paixão essa literatura. Então, eu vou compartilhar, bem, vocês viram, né? Aqui já está tudo cheio de post-it, eu tenho os organizers, e vou compartilhar. A minha especialidade hoje, como profissão, eu trabalho desde o ano de 2000 como especialista em mapas mentais. Tá? Aqui em cima tem alguns mapas mentais feitos à mão, com software, feito pela minha filha também. E eu vou compartilhar alguns dos mapas mentais de colegas meus que se formaram também no ano de 2000 como instrutores de certificados de mapas mentais. Então, esse daqui é, como fala, bicolor, né? Normalmente o mapa mental é mais colorido, mas esse foi feito pelo Kaizen, um norte-americano, e ele colocou como, porque assim, o curso de mapas mentais, né, que originalmente em inglês se chama Mind Mapping, é de 2 dias de duração. Aí, no final do primeiro dia, a gente recebe um artigo sobre os 7 hábitos, acho que de umas 2 ou 3 páginas, que a gente tem que ler e transformar no mapa mental e trazer no dia seguinte. Então, aqui ele fala sobre proactive, goal settings, personal management, win-win, communication, synergy and self-renewal. Ele também, nesse livro da Jamie Nest, que eu diria assim que é a próxima geração, né, dos mapas mentais, o Idea Mapping, tem um... Ai, como é duro envelhecer, né? Então, aqui, meus olhos. Deixa eu só interromper um pouquinho. Então, nesse livro, o Idea Mapping, porque o mapa mental ele foi criado pelo Tony Buzan. Então, esse é o primeiro livro super básico sobre mapas mentais, e o Tony Buzan, ele criou essa técnica dos mapas mentais na década de 70, e reconheceu a Jamie Nest como a melhor instrutora de mapas mentais do planeta. Aqui tem uma foto da Jamie. Por isso que, né, eu falo que a Jamie é a próxima geração. E quando a gente fez a certificação, depois de alguns anos, né, reencontrando o Kaizen, ele tem esse mapa mental que está publicado no livro, que é o planejamento do, como fala, World Trade Center Memorial Park. Então, com a queda das Torres Gêmeas em Nova York, o prefeito fez uma conferência e chamou designers, paisagistas, arquitetos, engenheiros, projetistas para planejar esse parque memorial, né, em homenagem aos que faleceram na queda das Torres Gêmeas, e a equipe dele foi quem ganhou. Então, se você for para Nova York hoje e visitar esse memorial, ele foi planejado num mapa mental, né? E o Paised, ele é professor de arquitetura, hoje ele já é aposentado, mas é professor de arquitetura, urbanismo, maravilhoso. Então,
Esse foi o que ele apresentou, né? Deixou todos os outros instrutores assim, de queixo caído. Esse daqui, deixa eu ver, cadê o nome do arquivo? Let me see. Esse daqui foi da Jaina. Ai, a Jaina, ela é do Canadá. E eu fiquei chocada, porque eu fiz a certificação nos Estados Unidos. E você vê, todo mundo leu o mesmo artigo, mas cada um fez um mapa mental diferente, né? E ela começou categorizando pelo dependence, independence and interdependence, para depois o success com o sétimo hábito, que é o de renovação. E ela veio falando comigo em português. Aí eu fiquei assim, meio, oi? Porque ela casou com um mineiro, com um brasileiro. E então ela sabe português. Esse daqui é um casal de Washington State, aqui da Lori e do Jeff Alexander. Então, eles também começaram com a introdução, falando aqui a diferença, né, entre eficiência e eficácia, a questão da proatividade, do início, do gerenciamento do tempo, é o famoso first things first, win-win, first understand, communication, synergy and sharpen the saw, né, que é o afiar o instrumento. E eu, como já tinha trabalhado nessa época, esse daqui são mapas mentais do ano de 2000, e eu trabalhei em 95 e 96, porque aí, começo de 97, porque no meio do ano de 97 eu fui consegui uma bolsa de estudos no Japão, e aí eu pedi demissão e o meu chefe falava, não, não, você não pode ir embora. Eu falei, Antônio Carlos, esse foi o combinado. Quando eu procurei emprego, eu já tinha avisado que eu estava no processo seletivo para uma bolsa de estudos no Japão, e agora que saiu o resultado, eu estou embarcando. Ele, não, não, ele não queria me deixar ir embora. E eu usei essa figura, que é a figura como se diz, do livro. Então, todos os hábitos usam essa figura. Por isso que o meu mapa mental acabou ficando assim, o hábito 1 começa aqui. Então, porque normalmente eu faço o mapa mental no sentido horário, né, começando a 1 hora, mas como tem essa ampulheta, aí eu coloquei cada explicação do hábito perto de onde ele fica nessa figura. Então, aqui ficou o hábito 1, do lado de cá o hábito 2, aí aqui eu coloquei, esse daqui é o hábito 3, então fica meio bagunçado, mas aí é só seguir essa sequência numérica. Então, como esse tudo está em inglês, eu vou fazer a versão em português com vocês. Informações um pouquinho aí de bastidores, né? Stephen Covey, ele morava em Provo, no estado de Utah, que é o estado nos Estados Unidos que mais tem Mormons, né? Tanto é que o Stephen Covey, ele também era Mormon. E quando ele foi fazer o TCC dele, ele decidiu fazer um TCC sobre pessoas de sucesso. Então, o que que ele fez? Ele pegou a revista Forbes, lá não lembro, são as 50 pessoas mais ricas do mundo, e foi estudar sobre aqueles líderes, e ele percebeu que muitos eram divorciados, tinham sofrido traições ou traíram no relacionamento conjugal, tinham filhos envolvidos com drogas, com crimes. Então, ele chegou à conclusão que eles podiam até ter sucesso financeiro ou sucesso profissional, mas não eram pessoas realmente
assim, de um sucesso genuíno. Então, ele começou a escolher outras pessoas e ver o que que tinha em comum. E com isso, né, o que que é anterior aos 7 hábitos. Bem, eu sou professora, né? Então eu estou com a minha lousinha aqui atrás. ah, eu já vou deixar anotado que o que é anterior aos 7 hábitos, se vocês tiverem a oportunidade de estudar, eu vou deixar anotado aqui. Ah, não, eu vou deixar anotado no chat, porque assim eu não vou poluir, não vou confundir. Liderança, eu vou deixar tudo com letra maiúscula, liderança baseada em princípios. Então, o treinamento, ele começa com esse curso, liderança baseada em princípios. E como fala, é um conteúdo que acho que é de pelo menos um dia de carga horária, das 9 às 18. E o que que eu posso resumir disso? Que o conteúdo, né, que a gente vai trabalhar nos 7 hábitos é baseado nesse conteúdo anterior em que o Stephen Covey fala sobre princípios universais, por isso que eles são atemporais. Dessa maneira, como fala, a primeira vez que eles publicaram os 7 hábitos foi em 1932. Nossa, faz muito tempo, né? E continua extremamente atual, porque é baseado nesses princípios universais que são atemporais, são aplicáveis para pessoas de qualquer faixa etária, qualquer classe social, de qualquer país, de todos os continentes. Então, essa perenidade é por causa desse conteúdo prévio, que hoje não tem como a gente abordar, mas é baseado assim numa árvore, e aí as raízes, né, precisam ser cuidadas para então ter bons frutos, e, e eu só vou sugerir que pesquisem sobre liderança baseada em princípios, é um treinamento maravilhoso. E aí, então, quando ele se desenvolveu esse estudo, aí ele começou a perceber que as pessoas que praticam estes 7 hábitos, depois tem um outro livro do oitavo hábito, é um livro só sobre um único hábito, o oitavo hábito, que é o da grandeza, que hoje também não vai dar tempo da gente falar, mas eu recomendo depois como continuidade, né? Que ele começa da seguinte maneira: ele vai, primeiro, nessa ampulheta, falar sobre o estado de dependência, são níveis de maturidade. Então, a gente nasce num estado de dependência. Aí, nós precisamos praticar 3 hábitos para sermos independentes. Então, aqui vai ser da independência. E praticar mais 3 hábitos para sermos interdependentes. Então, que vai assim, então, como que ele funciona? Essa Então, ele acaba virando uma ampulheta, porque aí a gente vai fazer assim. Então, percebe que ele tem na sua aparência o formato de uma ampulheta? Aí
Aqui fica um triângulo de ponta cabeça. Então, como que ele funciona? A gente nasce num estado de dependência que é o você. Então, quando o bebê nasce, se a mãe ou quem adotou não amamentar, né, não alimentar esse bebê, trocar fralda, dar banho, cuidar, o bebê morre, né? Diferente de outros animais na natureza que já nasce assim, cai e já sai andando, né? Já sai caçando, já sai, assim, o ser humano não, ele nasce num estado de dependência, né? Então, tudo é você. Se você não me amamentar, eu morro, né? E aí o que acontece? O tempo vai passando, as pessoas vão crescendo, mas elas não necessariamente amadurecem. Então, a gente tem adultos dependentes, né? Que se você não me deixar morar na casa de papai e mamãe, eu não tenho onde morar, né? Se você não me entregar os dados, eu não consigo fazer o relatório, né? Do tipo, você me fechou, por isso que eu bati o carro. Eu só vou ser feliz se você casar comigo. Então, o estado de dependência, a responsabilidade é do outro. E aí a gente tem 3 hábitos para então ser independente, que aí é o eu. Eu não entreguei o relatório porque eu não te pedi os dados novamente. Eu bati o carro porque eu não freiei, né? Eu não mantive a distância, né? Não freiei rápido o suficiente que acabei batendo no seu carro, né? Não é o outro que te faz feliz. A felicidade é um estado de espírito, uma escolha sua ser feliz, né? O outro não vai interferir, o ambiente, o externo, né? E aí, depois que praticar mais 3 hábitos, a gente fala de nós. Nós juntos conseguimos ir muito mais longe do que separadamente, né? O famoso a união faz a força, né? Então, aqui, quando a gente fala em praticar esses primeiros hábitos, a gente consegue o que é chamado uma vitória particular, uma vitória privada. Eu aprendi os 7 hábitos. Então, assim, eu tenho 7 hábitos em português, em inglês, em espanhol, em japonês. E aí tem alguns termos que eu acabo confundindo entre em português e espanhol. Então, é particular. Em espanhol, que a gente chama de privado. Então, aqui, praticando 3 hábitos, você consegue uma vitória particular. Por isso que eu consigo ficar independente. E aqui em cima, praticando esses 3 hábitos, você consegue uma vitória pública. E qual é, então, o primeiro hábito? O primeiro hábito, a gente chama em ser proativo. Ser proativo é o oposto de ser reativo. Então, o que é ser reativo? É aquele que simplesmente recebe um estímulo e dá uma resposta. Quando nós somos proativos, a gente
recebe um estímulo, analisa os vários, as várias possibilidades, né? Escolhe uma para então reagir, né? E eu aprendi isso daqui numa época que eu estava trabalhando na empresa do meu pai. E, assim, amo meu pai de paixão, ele já é falecido, mas ele não teve a oportunidade que eu tive de estudar os 7 hábitos, né? Então, eu lembro dele no escritório, gritando comigo, né, na frente de todo mundo, eu querendo me enfiar debaixo do tapete, aí eu pensando, se meu pai soubesse, né, o que é ser proativo, ele poderia perceber que ele tinha várias possibilidades. Uma delas era gritar comigo, mas ele não precisava necessariamente escolher aquela alternativa e reagir àquele estímulo. Então, ser proativo é você puxar a responsabilidade para você, né? Tanto é que em inglês a palavra é responsible, em que então o able é ser capaz, né? Ser capaz de responder. Responsible em inglês, então é você ser capaz de dar uma resposta, né? E no em proatividade é você conseguir perceber as várias alternativas. Então, eu, por exemplo, moro em São Paulo. Digamos que eu quero ir de São Paulo para a praia, para Santos. E, por exemplo, como que eu faço para ir de São Paulo para Santos? Eu posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir de patinete, posso ir pedindo carona, posso ir a cavalo, posso ir de carro, um fretado, um ônibus, um helicóptero, um avião. Então, quer dizer, existem vários meios de transporte, né? Qual que eu vou escolher? Vai depender desses meus valores, de quando eu preciso chegar, qual que é o orçamento que eu tenho. Então, assim, analisar que existem várias possibilidades, né? Eu lembro, uma vez conversando com meu marido, falando assim: amor, nossa filha vai fazer 7 anos de idade no mês que vem, né? Ou melhor, na época era dali a 2 meses. E ela não tem lembrança de brincar na praia. E a gente estava com um orçamento baixo. Ele falou: mas a gente não tem dinheiro para se hospedar em hotel. Eu falei: e quem disse que ir para a praia tem que necessariamente se hospedar num hotel? A gente pode fazer um bate e volta. Então a gente tentou e no final não deu certo. Mas como ela nunca tinha ido para a praia, então também não fez diferença. Até que a gente conseguiu ir. A partir daquilo, ela queria ir todo final de semana para a praia, né? Fazer esse bate e volta. Então a gente acordava cedinho, ia para a praia, né? Pegava lá os bancos, o guarda-sol, passava protetor solar, né? Então existem diferentes possibilidades, né? Não é só aquela uma única resposta, né? Você pode escolher diferentes respostas. Então, ser proativo é exercitar esse hábito de analisar antes de dar a resposta. Então, por exemplo, reclamar. Reclamar é quem recebe estímulo e papum, está sendo reativo e está reclamando. Então, reclamar é uma das alternativas. Quem é proativo não reclama. Quem é proativo analisa e dá outra alternativa. O segundo hábito, então, uma vez que você já tem essa consciência de que você
né, tem o comando do seu humor, você tem o comando, né, você tem o poder de escolha, né? Então, qual que é o segundo hábito? Então, hábito 2 é começar com o objetivo em mente. Então, hábito 2, como é comprido? Vamos ver aqui, ó. Começar com um objetivo começar com um objetivo em mente, né? Então, o que que acontece? Tudo que você for fazer, você terá clareza, né, do que você quer, qual é o seu objetivo. Não sair fazendo coisas simplesmente por fazer. E esse é um mergulho interno, assim, de autoconhecimento, então, o começar com o objetivo em mente é você fazer a sua autoanálise dos seus valores, é você definir uma missão de vida, a visão e os papéis que você exerce. Papéis. Papéis que, se eu não me engano, na nova ortografia, acho que já não tem mais acento. Ai, essa nova ortografia me deixa estressada. Eu trabalho muito com ideias. Ai, quando caiu o acento de ideias, ideias, papéis, eu acho que não tem mais acento. Mas eu vou ter que conferir depois. Então, esse daqui é então, por exemplo, a, um parênteses, né? Hoje o livro ele é da Franklin Covey, né? Essa fusão aconteceu porque a Franklin Quest era a empresa que mais vendia agendas de papel nos Estados Unidos. E a Covey era a empresa que mais dava treinamento de gestão do tempo. E então eles acabaram fazendo essa fusão, e como virou Franklin Covey, aí o pessoal da Franklin assumiu e a turma da Covey caiu. Então, meu chefe perdeu. O Antônio Carlos Rodrigues de Moraes, ele perdeu a representação da Covey Leadership Center Brasil. Né? Foi uma pena na época. Né? Mas o que acontece? Nesses papéis, você identificar que você exerce diferentes papéis em diferentes momentos. E aí definir esse seu objetivo a longo, médio e curto prazo, né? Alinhado com a sua missão de vida, com a sua visão, né? Alinhado com seus valores, com o que é importante para você, para então você fazer algo que esteja alinhado com tudo isso, né? Não viver uma vida à toa. Vida leva eu, vida... Como que é a música? Vida me leva, leva a vida. É aquela música lá de que, ó, deixa as coisas irem acontecendo. Não, aqui a gente busca, sabe, tomar rédeas. Muita coisa está fora do controle, né? Mas aqui o que está dentro do nosso controle a gente escolher conscientemente, né? Então, empresas começaram a adotar. Então, isso daqui começou com adultos, que aí se transbordou para empresas. Um dos filhos do Stephen Covey, o Sean,
desenvolveu para jovens, então para adolescentes, a um ponto de desenvolver um projeto chamado Líder em Mim. Eu vou deixar escrito aqui no chat. Líder em Mim, que são os 7 hábitos, a gente costuma colocar 2 Hs, nas escolas. Então, adivinha, minha filha estuda numa escola que tem o projeto Líder em Mim. Então, ela aprende, porque foi tão desafiador para mim aprender os 7 hábitos e ser uma ilha na minha família, no meu trabalho, nos meus amigos, porque mais ninguém entendia dos 7 hábitos. Então, era desafiador conseguir praticar esses 7 hábitos quando mais ninguém falava sobre isso na época. Então, foi até para você entender, absorver, por exemplo, a minha primeira versão de missão de vida, eu levei 4 meses para conseguir redigir, porque eu ficava perguntando, por que que eu existo? Por que que eu existo? Qual é o motivo de eu ter nascido? Qual é o motivo? Qual que é a minha missão aqui no planeta Terra, né? O que que eu vim fazer, né? Então, por exemplo, uma das as 3 principais perguntas que a gente faz sobre missão de vida é o que você quer aqui? O que que você quer ser, ter e fazer? Então, o que que você quer ser? Então, você quer ser uma pessoa que se importa, né, com o que é realmente essencial, né? Você quer ser uma pessoa minimalista? Você quer ser uma pessoa produtiva? Você quer ser uma pessoa honrada, uma pessoa honesta? Você quer ser uma pessoa multicultural, né? O que que você quer ser? Né? E aí você listar. Então, por isso que, será que todo mundo está com papel e caneta para, conforme os insights forem saindo, sabe, vai anotando, né? O que que você quer ter, né? Então, o que você quer ter não é simplesmente eu quero ter uma casa. Não, eu quero ter um apartamento de 279 metros quadrados, com 4 suítes, piso de porcelanato, misturadores, com metais da sei lá que marca, modelo, assim, nos mínimos detalhes. E, né, hoje eu sou mega fã, deixa eu ver, eu não tenho nenhum livro, oh meu Deus, eu me mudei, e tem livros que ainda estão encaixotados. Ai, Paulo, gratidão pelo feedback. Papéis continua com acento. Então eu não escrevi errado. O meu lado perfeccionista começa a ter chiliques, né? E o meu chefe falava do Robert Wong. Eu já admirava o Robert Wong antes de eu conhecê-lo, né? E era nesse hábito 2 que o Antônio Carlos falava, né, de um headhunter, o Robert Wong. Ele foi considerado pela revista The Economist um dos 200 melhores headhunters do planeta e um dos top 5 do Brasil, pelo genuíno interesse que ele tem nas pessoas. E o Robert é nascido na China, com 4 anos de idade, o comunismo, né, tomou o poder. A família dele, o pai dele era militar, então eles tiveram que sair fugidos da China e foram acolhidos no Brasil. E meio que saíram correndo, quase que, sabe, com a mão na frente, outra atrás. Então,
O que os pais prometeram foi educação, que não ia faltar educação nem saúde. Então, eles estudaram nas melhores escolas, né? Ele estudou na Chapels, que é uma escola americana, aqui em São Paulo, e onde frequentavam os filhos dos grandes empresários brasileiros. Então, sabe esse negócio de coleguinha vai na casa de coleguinha? Aí, quando ele foi visitar um amiguinho, era uma cobertura com piscina. Ele pensou, quando eu crescer, eu quero ter a minha cobertura. Então, ele adulto, o que que ele fazia? Né? Na frente da mesa do escritório dele né, no trabalho, na parede, ele mandou colocar numa moldura, né, a planta de uma cobertura. E todo dia ele focava assim, eu quero essa cobertura, né? Então ele tinha uma clara visão do que ele queria, né? E qual que era, tipo, nos mínimos detalhes, o tamanho, quantas vagas para carros na garagem, tudo, né? Então, se você quer um carro, ok. Só quer um carro não é o suficiente. Então, você quer de qual marca, qual modelo, de qual ano, de que cor, de quantas portas, de pneu com aro, não sei das quantas, que aí já o meu conhecimento automobilístico é limitado, mas, sabe, com teto solar banco de couro, etc, etc. Um Tesla, sabe? Então, assim, né, você ter, assim, nos mínimos detalhes. E aí, quando o Robert Wong conquistou, foi morar na primeira cobertura, já era maior do que essa que ele tinha colocado na moldura. Então, essa visão, com esse objetivo claro do que você quer, né, te ajuda a conquistar as coisas, né? E fazer tem a ver com as suas experiências. Então, eu quis fazer intercâmbio nos Estados Unidos, então, com 16 anos de idade, eu morei no estado de Washington, no Puget Sound, morei numa ilha no Pacífico. Era assim, 1h30 ao sul, Seattle, 1h30 ao norte, Vancouver, e voltei, fiz faculdade no Brasil. Nessa época, então, eu fazia faculdade pela manhã e à tarde eu trabalhava na Cove, né? E depois disso eu fui conseguir a bolsa de estudos no Japão, né? Depois do Japão fui morar na Venezuela, então assim, eu sempre gostei de viajar, gostei de conhecer pessoas, então antes de casar e ter filhos, filhos não, né? Eu só tive uma filha, uma querida, que está me trazendo petiscos. Arigato, meu amor. Aí, eu bati perna. Era uma época que eu usava 2 passaportes, porque um estava válido, mas o outro tinha visto, porque em um só não dava. Então, tudo que eu planejei antes de ser mãe, bati perna. Então, assim, o que que você quer fazer? Cursos, viagens, né? Experiências, né? Então, esse fazer são coisas que vão te ajudar. E identificar quais são os seus papéis, né? Que papel que você exerce. Então, eu, por exemplo, sou mãe, sou esposa, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou dona de casa, eu sou faxineira, então, assim, são vários papéis que nós exercemos em diferentes momentos. Então, identificar esses papéis é fundamental. Então, se vocês puderem anotar no, no seu papel, e quem quiser compartilhar no chat, eu ia adorar, né, que vocês me contassem um pouquinho desses papéis que vocês exercem. Porque mesmo dentro da empresa, eu tenho o papel de sócia, eu tenho o papel de
uma vez por mês é pouco, né? Mas tem assim, a parte de contabilidade, a parte de vendas, a parte de marketing. Então, eu também exerço vários papéis dentro da minha própria empresa, né? Na família já citei vários papéis e adoraria saber que papéis vocês conseguem identificar e o que que eh, o Stephen Covey falava que a gente consegue gerenciar aproximadamente 7 papéis. Mais do que isso, sabe quando é aquele malabarista que está tentando cuidar de vários pratos, girando vários pratos ao mesmo tempo, eles começam a cair. Não, a gente não dá conta. Então, olha, recebemos aqui do Bruno, pai, professor, mentor, marido, palestrante, jardineiro, Adriana contribuindo com o papel de filha, tia, irmã, esposa, amiga, líder, aluna, a Catarine comentando mãe, esposa, coach, amiga, dona de casa, aluna, etc. Então, pois é, né? Como é que o pessoal consegue 7 papéis? Pois é, um de cada vez. E sabe o que que faltou nessa lista? O principal papel, o papel mais importante. Que quando eu fui fazer, na época, o Antônio Carlos, ele conhecia o meu noivo, e ele estava dando esse treinamento na AmCham, na American Chamber of Commerce, aqui em São Paulo. E aí ele falou, peraí, Liz, antes de você colocar noiva de fulano de tal, o primeiro papel que a gente exerce é o nosso papel de sermos nós mesmos, cuidar de você. Então, o primeiro papel que a gente exerce é do eu, né? E você cuidar de você nas várias dimensões. Então, que a gente vai detalhar no 7º hábito. Então, ou será que cada um tem um limite? Por isso, Cibele, depende do que você quer, quais são os objetivos que você quer com cada um desses papéis, né? Então, isso foi uma forma de conseguir esse equilíbrio, porque a gente exerce diferentes papéis em diferentes momentos. Eu atuo na colônia japonesa como voluntária, e depois de ir como bolsista no Japão, eu passei a ser membro da ACEBEX, da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão. E eles têm atividades ao longo do ano, só que o meu objetivo nesse papel de voluntária era contribuir com o Koshukai, que é o seminário preparatório para futuros bolsistas. Então, então, por exemplo, eles ficaram impressionados que na época eu estava morando na Venezuela e eu voltei para o Brasil. E eles assim, nossa, você voltou? Mas para esse evento, né? E o Koshukai na época durava um mês. A gente tinha palestras de segunda a sexta-feira, todas as noites, das 19 às 22 horas, eram 3 horas de evento todas as noites, durante 4 semanas, em que os ex-bolsistas preparavam para os futuros bolsistas, para que eles não venham a cometer os mesmos erros e gafes que a gente cometeu. Então, eram aulas sobre etiqueta japonesa, sobre, né, como tirar documentação na época, porque não tinha internet. Imagine, em 97, a internet estava surgindo. Tivemos uma demonstração no meio desse seminário que aparecia lá. Primeiro que era a internet de escada, e aí no telão aparecia lá, O, I. E depois de um tempão, alguém lá no Japão respondia, O, I. Nossa Senhora, hoje a gente ia enlouquecer, né? Porque é tudo simultâneo, mas nossa, naquela época era incrível. Então a gente tinha mesa redonda por área geográfica. Então eu fui bolsista pela província de Aichi, que fica na região de Chubu,
Então, a gente tinha mesa redonda com todas as províncias de Chubo, e províncias, mesa redonda por profissão. Então, eu sou bacharel em Direito, então a gente ficava dos ex-bolsistas, né, em Direito, com os futuros bolsistas em Direito, para falar sobre a profissão no Japão. Então, eu vinha e ajudava durante esse evento. Então, ajudava a recepcionar, ajudava a dar palestra, o que fosse necessário, eu estava lá. O resto do ano não podiam contar comigo, eu não tinha como atendê-los, né? Era dessa maneira que eu equilibrava os meus papéis. Porque no hábito 3, deixa eu ver aqui, o que eu fiz com o meu vermelho? Hum, acho que eu já zerei o meu vermelho de tanto usar. Então vamos lá. Hábito 3. Originalmente, o hábito 3 se chama First Things First, né? Então, primeiro mais importante. Talvez em filmes você já tenha ouvido essa expressão. First Things First. Então, First Things First. Deixa eu ver. André comenta. Ai, meu Deus, estou envelhecendo, não estou enxergando. Tem que equilibrar o tempo entre diferentes papéis, sem concentrar demais o tempo, dinheiro e energia em um único papel. Abre a cabeça, mas quando tento dar conta de tudo, também não obtemos resultado. Isso mesmo, é aquela expressão: quem abraça todo mundo não aperta ninguém, né? Então, você identificar quais são os papéis e começar com o objetivo em mente, aí uma vez que você tem essa clareza, né, de o que você quer da sua vida, né, e com quem que você quer, né, fazer as coisas, ah, tendo esse objetivo claro em mente, qual que é o terceiro hábito? Vamos priorizar o que é mais importante, né? Então, em inglês, eles chamam de first things first. Primeiro, o mais importante. Que quando teve a fusão com a Franklin Quest, eles adotaram o nome da Franklin. Então, bem, a minha edição está como primeiro o mais importante. Mas eu acho que teve edições seguintes que colocaram o que mais importa, que acho que era a expressão da Franklin Quest. Então, essa daqui já é mais, então, primeiro mais importante, vamos colocar, como está aqui nessa equação. O primeiro, o mais primeiro, o mais importante, né? Você priorizar aquilo que é mais importante na sua vida. Tanto é que esse terceiro hábito, né, o do gerenciamento do tempo, virou um outro livro. Então, tem um livro, First Things First, que está em alguma outra caixa. Eu tentei, achei que eu já tinha desencaixotado, mas eu fui procurar, não sei onde está. Né? E aí, na introdução do livro, conta a história de uma das filhas do Stephen Covey, que ela estava amamentando, só que ela estava, sabe, com aquela angústia. Eu devia estar no trabalho. Tem um projeto, uma apresentação, uma reunião que eu devia estar participando, que eu devia estar liderando, mas o bebê precisa de atenção, eu preciso amamentar, trocar fralda, colocar para dormir, botar para rotar, mas eu também tinha que estar no trabalho. Sabe assim, tipo, eu estou aqui, ai, mas eu devia estar jantando, eu devia estar com a minha família, eu devia estar terminando aquele relatório, eu devia retornar a ligação de... Então, sabe quando você fica com aquela angústia de que eu devia estar aqui, eu devia estar ali? Aí é isso que o pai responde para ela, que nesse momento é sim para esse bebê, né? Porque ele precisa ser nutrido, né? Precisa
desses cuidados e não para a empresa. Tanto é que a gente tem licença maternidade aqui no Brasil, né? Uma coisa maravilhosa, né? Tem países que não tem, né? E aí vai ter hora que esse bebê já vai crescer, já vai para a escolinha e ó, ele dá tchau e nem olha para trás, né? E eu ficava com essa partilha, ela nem olhou para trás e já entrou direto, foi correndo para os braços da professora. E realmente as crianças crescem e aí você volta a ter aquele tempo para cuidar né, dos seus negócios, do seu trabalho. Então, a expressão que tem na introdução do livro fala to live, to learn, to live, to love, to learn, to leave a legacy, que é amar, viver, amar, aprender e deixar um legado, né? E outra expressão que o Stephen Covey falava é que é fácil dizer não, fácil dizer não sorrindo quando você tem um sim muito grande ardendo dentro de você. Então, por isso que esse mergulho do hábito 2, nossa, não é uma coisa assim. Aqui a gente mal está como se diz, na beirada da piscina, né? É um mergulho muito profundo de você realmente saber, né, tudo que você quer para a sua vida, né? Para então priorizar isso que é mais importante. Por isso que ele fala assim, que é fácil falar um não sorrindo, porque você tem um sim muito grande queimando dentro de você. Né? Então, vocês identificar quais são esses papéis e o que você quer exercitar em cada um desses papéis. E dessa maneira fica fácil falar sim e não para as coisas que vão surgindo. Porque muitas vezes você fica com medo de falar não, com medo de magoar as outras pessoas, com medo de ser julgado pelas outras pessoas, você não tem controle sobre isso. Né? Você tem controle sobre as suas escolhas, né? Essa sua proatividade, você fazer as análises e fazer as suas escolhas, para então priorizar o que é mais importante. First things first. E aí, para você conseguir exercitar, viver com integridade esse hábito do gerenciamento do tempo, existe. Então, tá bom, esse daqui. Os organizers para você conseguir cumprir com tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho organizer desde a época do Franklin Quest, que eles, por exemplo, em Project Management, eles já trabalhavam aqui com, deixa eu ver, rascunhos de mapas mentais. Né? Então, a Franklin Quest já introduzia o mapa mental dentro da definição de escopo em projetos, em gerenciamento de projetos. Esse daqui era meio que a versão que ficava na mesa do escritório, né? E esse menorzinho é o que você carregava na bolsa. E com esse negócio de reserva de mercado, como chamam? Esse tipo de furo dos arquivos, como falar, dos organizers, não era de padrão. Então, aquele negócio, você só podia comprar o refil deles e aqui você só carregava a visão do ano, do mês e daquela semana. E aqui
nesse de cá você colocava o refil. Então, eu já ouvi críticas de como que era um absurdo, que era muito caro a agenda da Coven. Mas é que ele não é uma agenda, ele é um organizer que vai fazer você. Esse daqui é o que é o como chama? Para você colocar no meio da página, para você. Ah, que nem no livro, você coloca lá para abrir naquela página. Então, esse daqui é o que fica no dia, né? E aí você tem o Weekly Compass, que é o seu norte semanal. Então, ele tem 6 etapas. A primeira é você conectar com a sua missão de vida, rever os seus papéis, identificar seus objetivos, organizar semanalmente, exercitar integridade e avaliar. Então, começando com o Sharpen the Saw, que é o 7º hábito, e aí aqui você coloca o nome dos papéis que você exerce e qual que é o objetivo que você quer em cada um desses papéis. E aí, quando a última etapa é avaliar, você percebe que não dá para você dar atenção para os 7 papéis ao mesmo tempo. Normalmente, durante a semana, você consegue focar 1, 2 papéis, né? Então, é, não é que é uma agenda muito cara e um curso para você aprender a usar agenda. Não, não é isso. É você trabalhar a sua missão de vida, né? A sua missão, visão, valores, os papéis, os objetivos, para então, com essa clareza, administrar o seu tempo, falar sim e não para as coisas, o que delegar, o que você vai desistir, o que você vai planejar para um outro momento. Então, isso daqui, o hábito 2 e 3, né? Você trabalha de maneira conjunta. Então, esses organizers assim, e não tinha quando eu viajava para a Flórida, não tinha em Miami. Eu ia até dirigir até Fort Lauderdale para comprar no escritório da Cove lá de Fort Lauderdale. Então, uma vez que você não é mais dependente, porque você escolhe suas respostas, tem clareza dos seus objetivos e prioriza o que é mais importante, você conquista a sua vitória particular e passa a ser uma pessoa independente. E aí, nesses próximos hábitos, o que a gente tem? Então, aqui, o 4º hábito é o win-win. Então, esse daqui é o 4º hábito. Vocês vão ver que a cada capítulo, aquele capítulo que está sendo estudado, ele fica aqui destacado. Então, o win-win significa ganha-ganha. Então, é para você pensar. Então, hábito 4. Então, pense em ganha-ganha. O que significa pensar ganhar-ganhar? O win-win agreement, né? Um acordo de ganha-ganha. Então, ganha-ganha, mas se tiver ganha-perde ou perde-ganha, não, 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 não fazer o acordo. Então, se uma das partes estiver perdendo, nada feito, né? Então, por exemplo, essa daqui é uma caneta japonesa que eu uso para dar treinamento. Ela tem ponta grossa de um lado, ponta fina do outro, que eu uso para os mapas mentais, né? Para os tópicos principais e para os detalhes. Ela é importada do Japão, mas vocês são os alunos queridos do programa OPA. Eu dou de graça, né? Tive custo para importar do Japão, para ir até a Liberdade comprar. Eu nem sei se vende na Liberdade. É um bairro oriental aqui em São Paulo, onde a gente compra as coisas, muitas coisas do Japão e da Ásia no geral. Mas vocês são muito queridos. Eu dou de graça. Me diz.
eu vou conseguir manter minha empresa? Ela vai quebrar. Se eu não vender, né, não pagar os custos, uma hora quebra. Então, você ganha e eu perco. Aí, muito pelo contrário, né? Eu tenho essa oportunidade de conhecê-los e falar assim, olha, ai, mas para vocês, eu vendo essa caneta por R$ 50. Afinal de contas, ela é importada, ela tem duas pontas, né? Ela é ótima para flip chart, né? E eu vou traçando aí vários elogios, falando dos benefícios, das vantagens, e aplico os gatilhos mentais e te vendo por R$ 50. Aí, a hora que você descobrir na internet que você compra ele, por exemplo, pela metade do preço, por R$ 25, né? Você vai voltar a comprar de mim? Então, assim, eu saio ganhando, mas você perde. Então, assim, quando uma das partes perde, o relacionamento não dura. Ele não fica perene, ao longo do tempo, né? Então, só funciona se a gente pensar em ganhar, ganhar. As duas partes precisam ganhar. Aí acordo feito. Aí a gente fecha negócios, a gente aperta a mão, né? Então, o exercício que a gente faz no treinamento é colocar, por exemplo, em duplas, e é a famosa situação: o adolescente já está aí com 16 anos, quer voltar tarde, aí os pais ficam preocupados, e aí não deixa ir para balada. Então, assim, como que consegue chegar num acordo em que todo mundo sai ganhando, tanto os pais como, né, as necessidades de cada um são devidamente atendidas, né? Então, esse pensar em ganhar, ganhar é a melhor forma de fazer relacionamentos durarem, serem perenes ao longo do tempo. E aí passou a ter desdobramento disso. Então, ganhar, ganhar, ganhar. Então, ganha cliente, ganha fornecedor e ganha meio ambiente e ganha sociedade. Então, aí começou a ter esses extrapolamentos do win, 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 win. Aí todo mundo que participa ganhar. O hábito 5. Aí, em português, ele é buscar, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, tem versão que é procure ouvir primeiro para depois ser ouvido. Então, aqui é procure, vou anotar aqui. Então, procure compreender primeiro para depois ser compreendido. Então, é você ouvir primeiro antes de ser ouvido, é você se colocar nos sapatos do outro antes de falar das suas dores, né? O hábito da empatia. Então, aqui a ênfase. Então, você ter uma comunicação empática, né? Isso acontece, por exemplo, a gente marcou às 19h30, e aí, como fala, não chegou no horário. E então, quem estava esperando explode. Mas como? A gente combinou, tem celular, por que você não avisou que ia atrasar? E já sai, como fala, detonando a outra pessoa. Então, esse é o hábito da empatia, de você buscar ouvir o outro primeiro antes de você falar, né? Buscar compreender o outro antes de ser compreendido. E no hábito 6,
Vamos pegar aqui. É da sinergia. Acho que no livro, para ser fiel ao livro, hábito 6. Crie. Crie sinergia. Então, o que que é sinergia? É quando a soma, o resultado é maior do que a soma individual das partes. Então, sinergia é 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3, a 6, a 1000, a infinito, né? Então, criar sinergia é a gente pegar a diferença de cada um e somar tudo isso e conseguir, como fala, transbordar. É aquela frase, se você quiser, como que é? Chegar rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vamos juntos. Então, a sinergia é onde essas diferenças são uma excelente contribuição. E, por último, tchararam, então, aqui, eu vou fazer assim. Mas imagine que um círculo rondando todos esses 6 hábitos, que é o 7º hábito. É o hábito da afiar o instrumento, afinar o instrumento. A tradução eles fizeram como afine o instrumento. Então, hábito 7. Então, esse afine o seu instrumento é cuidar do eu em 4 dimensões. Então, eu físico, eu emocional, ou eles também chamam de socioemocional, eu espiritual e o eu mental. Então, cuidar do eu físico é cuidar da sua atividade física, da sua alimentação, dos hábitos saudáveis, do não ao tabagismo, não ao sedentarismo, né? A alimentação aí, hoje a gente tem orgânico, sem glúten, sem lactose, né? Você consegue ter aí vários tipos de vegano, vegetariano, então cuidar da sua alimentação, atividade, check-up médico periódico, né? Porque aqui não deu tempo da gente entrar na matriz, né? Porque essa matriz da gestão do tempo, eles trabalham entre o urgente e não urgente, importante e não importante, né? Então, essa que é a matriz de Eisenhower invertida, né? Então, a gestão do tempo aqui tem, nossa, um livro inteiro, é um treinamento inteiro só para falar disso daqui, né? E por isso que, né, encaixar tudo isso que a gente quer no tempo, né, é um treinamento à parte. Né? Por isso que assim, no físico é você cuidar desse check-up médico
periódico para não chegar na urgência importante, que é o quadrante 2, né, onde está o circo está pegando fogo, está com incêndio. Perdão, esse é o quadrante 1. O quadrante 2 é você cuidar com antecipação as coisas, fazer com planejamento, né? O espiritual não é necessariamente religião, mas espiritualidade, cuidar do que é importante para você, dos seus valores, da sua conexão com algo maior. Então, seja Deus, ou seja o universo, energia. Mental é sobre suas capacidades intelectuais, suas habilidades, idiomas, livros, né, cursos que você faz. E o socioemocional é uma coisa muito legal, que aí o Stephen Covey fala que quando você conhece alguém, automaticamente você abre uma conta bancária emocional. E como toda conta bancária, ela funciona com depósitos e saques. Então, os relacionamentos quebram quando não são feitos depósitos, né? Ou quando tem muitos saques, ou um saque muito grande, né? Então, por exemplo, o que que são depósitos? Cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. Lealdade, né? Pontualidade, compromisso, né? O que que é saque? Então, é você marcar e não aparecer, é você falar uma coisa e fazer outra, é deslealdade, né? Você é uma coisa pela frente, mas por trás está dando facada, né? Então, cuidar dos seus relacionamentos é trabalhar essa pontuação, né? Esse saldo bancário emocional, né? Tanto é que, às vezes, a pessoa, tipo, não, mas ela só deu uma pisadinha na bola, só que ela vem sempre pisando na bola, que aquela foi a gota que transbordou o cálice, né? Ou tem aquela que deu uma pisada na bola, mas tem um saldo tão positivo que, imagine, tranquilo, não é grande coisa, né? Então, é lembrar dos aniversários, né? Cumprimentar. Então, tudo isso daqui são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E a gente tem 4 minutos para perguntas, dúvidas. Eu queria falar sobre a introdução do livro, que tem algumas informações importantes. Ai, mas perguntas, dúvidas, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Que tem 2 coisinhas sobre a introdução do livro que eu queria comentar com vocês. Vocês deixam eu falar mais um pouquinho? Então, vamos ver. O que eu vou pedir? Para quem nasceu em dia par, eu vou pedir para ficar de olhos fechados. E aí a gente vai... Então, por favor, então quem nasceu em dia par, eu vou pedir para ficar com olhos fechados. Aqui, tá bom? Então, eu só vou pedir para quem nasceu em dia ímpar olhar para a tela. Tudo bem? Agora o contrário. Quem nasceu em dia ímpar, eu vou pedir para, por favor, ficar de olhos fechados. E agora só para quem nasceu em dia par, olhar para a tela. Tudo bom? Será que todo mundo já viu esse exercício de paradigma? Conta para mim. Agora todo mundo olhando para a tela. Escreve para mim no chat. Essa é a imagem de uma mulher jovem ou de uma mulher idosa? Por favor, escrevam no chat. Jovem ou idosa? Estamos tendo aqui idosa, jovem. Opa! A Adriane vê as duas, que legal! Então, esse daqui, na introdução do livro,
o Stephen Covey fala sobre paradigmas, né? De você ter um pré-conceito, uma visão já pré-definida, um modelo, um rótulo, um estereótipo, né? E o que acontece? Quem viu a jovem primeiro, hora que vê a composição, acaba tendo uma opinião tendenciosa de enxergar a jovem. E quem viu a idosa primeiro vai ter uma tendência natural de enxergar primeiro a idosa. Então, vamos ver se todo mundo consegue enxergar as duas. Primeiro, a jovem. A jovem, ela tem aqui o cabelo, aí aqui tem o olho, então é como se a jovem ela estivesse meio que nessa posição, olhando para lá. Então, aqui estão um olho, um narizinho, aqui a orelha dela, aqui o perfil do queixo, um colar, tipo, de, como fala, como se fosse uma coleira. E aí, esse aqui é o capuz e o casaco. Conseguiu enxergar, jovem? Escreve para mim, sim. Ótimo. Aí, para enxergar a idosa, aí a idosa já é uma imagem da idosa olhando aqui, meio de perfil, olhando para baixo. Então, para a idosa, aqui também é o cabelo, só que aqui estão os dois olhos. Esse daqui é o nariz, aqui é a boca levemente aberta e aqui o queixo. Então, aqui também o casaco, né? A parte de cima e o casaco. Conseguiram enxergar a idosa? Escreve sim para mim no chat para eu poder conferir. Então, se vocês conseguiram enxergar as duas, digita número 2 para mim, para eu saber que vocês conseguiram enxergar as duas. Oba! Então, é isso que o Stephen Covey fazia. Ele mostrava uma imagem para metade da plateia, a outra imagem para outra metade da plateia, e depois ele mostrava a imagem composta. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Catavento, e no Catavento tem essa imagem. Eu falei, olha, eu vi primeiro no livro do Stephen Covey. Então, tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos, com o nosso paradigma. Então, no livro, ele fala de você ver uma família, né, um pai entrando com as crianças no metrô e um alvoroço, sabe? As crianças estão fazendo uma bagunça. E aí todo mundo meio que sabe, poxa, ele que é o pai, ele não vai chamar atenção, que está errado, e meio que condenando, pré-julgando e condenando ele. E aí, quando alguém se aproxima, né, para meio que falar com ele tinha acabado de perder a esposa, estava voltando do hospital e ficou viúvo e ele estava meio que em estado de choque. Aí, sabendo disso, aí o paradigma é de como, né, tipo, você ter pena, dó, ser solidário com ele. Então, a lente que você usa para enxergar o mundo é a forma com que você vai agir, com que você vai fazer as coisas. Então, tomar cuidado com os nossos paradigmas e, então, uma última coisa da introdução do livro é que ele fala sobre o círculo de influência e o círculo de preocupações. Né? Então, a gente tem um pequeno círculo de coisas que a gente influencia. Nossas atitudes, nossas escolhas, nossas ações. Agora, tem o círculo de preocupação que você não tem controle. Se vai fazer sol, se vai chover, se vão gostar do seu trabalho, se não vão gostar, se vão aplaudir, se vão elogiar, se vão vaiar. Você não tem controle sobre o outro. Então, é você se concentrar no que você tem controle.
do que está sob o seu, eh, o, o seu círculo de influência, né? Então, são duas informações da introdução do livro que eu falei, eu vou deixar para o final, se der tempo, que já acabou o tempo. Eu paro de falar. Mas adoraria contar um monte de outras coisas. Hum, deixa eu ver. Muda a figura, as pessoas que julgam se julgam por ter sido precipitadas e cruéis. É verdade. Por isso que você vai tratar uma jovem de um jeito e uma idosa de outro jeito, não é? Então, esses paradigmas, esses julgamentos que a gente faz, essa crença, né, que você tem, pode te levar a ações, atitudes, né, que se você mudar o seu paradigma, você vai agir de outra maneira. Então, esses são os 7. E uma coisa que eu achei incrível, que deixei aqui no meu monitor externo, aqui em cima, o e-mail do Bruno. Gente, Bruno, que e-mail maravilhoso! Porque eu estava tentando resumir, né? Afinal de contas, estamos num ambiente de essencialismo, mas eu até pedi ajuda para o chat GPT para me ajudar a condensar as informações. E aqui o Bruno colocou ser proativo, ter clareza, saber priorizar, pensar ganha-ganha, ouvir e compreender, criar sinergia e cuidar de si mesmo. Quer dizer, ele conseguiu resumir as expressões de cada um dos 7 hábitos, assim, olha só, sabe, tipo, peneirar e deixar passar o que é realmente essencial. Nossa, Bruno, como eu te admiro. Incrível. Aí, para quem quiser aprender mais, existe uma unidade da Franklin Covey no Brasil, fica em São Paulo, numa travessa da Berrine, na Zona Sul, na Rua Flórida. Eles também, pelo menos, tinham um café. Depois da pandemia, eu não voltei lá. E na entrada, né, ao lado desse café, é uma livraria com um monte de livros maravilhosos, né? E os organizers deles, aí eles têm esses organizers versão digital. Então, nossa, é, antigamente eu marcava cafés lá. Depois da pandemia eu não voltei mais. Então, essa aqui é a minha pequena contribuição da minha paixão aqui pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes.